Olá, aqui estamos para a segunda parte do vídeo. Então, o que eu falei é que no circuito anterior vocês viram que no nó nós equacionamos aqui as correntes que chegam e as correntes que saem, igual a zero, lei de Kirchhoff. Por tensão, tá? Por tensão, nós equacionamos aqui também, malha esquerda e malha direita, ou seja, a gente obteve um sistema de equações de três variáveis, o vetor I, na verdade, que ele tem três variáveis. E realmente acabou a aula de circuitos elétricos. A engenharia acabou aqui. Teoria de sistemas lineares? Sim, você vai ver e vai rever tudo aquilo que você viu no colégio. Tá? Sistemas lineares. Como que eu escrevo essas equações em formato matricial? Tá? A matriz de coeficientes eu escrevo assim, dessa forma. O elemento 1, 1, como 1, o elemento 1, 2, 1, o elemento 1, 3, menos 1. O elemento 2, 1 é o R1, é o resistor 1. O elemento 2, 1 não temos, ele é nulo. O elemento 2, 3, ele é o resistor 3. O elemento 3, 1, ele é nulo. O elemento 3, 2, ele é o R2. E o elemento 3, 3 é o R3. O vetor de correntes a determinar naqueles sentidos adotados. E aqui o vetor de fontes. Tá? Ou seja, para resolver esse sistema, a gente vai se deparar com um problema que é obtenção da matriz inversa, esse objeto aqui. Para se obter a matriz inversa, é bom seguir uma receitinha de bolo. Tá? A matriz de coeficientes, para ser inversível, seu determinante deverá ser não nulo. Então, nós calculamos o determinante. Como que calcula o determinante? Aqui embaixo eu coloco a regrinha de Sarros, caso você não se lembre. Tá? Todas essas diagonais eu somo e todas essas diagonais eu subtraio, multiplicando-as. Então, eu vou obter o determinante como sendo o produtório das resistências duas a duas. Tá? Para eu formar a minha matriz inversa, eu vou pegar uma fração que é 1 dividido por este determinante. Eu coloquei o sinal para fora em evidência, porque o menos ele se repete diversas vezes aqui. Eu posso colocá-lo para fora em evidência. O próximo passo é multiplicar pela matriz de cofatores transposta. Como que transpõe uma matriz? É muito simples. O que é linha passa a ser coluna, conforme está aqui. Tá? A gente transpõe a matriz. Tá? Tudo que é linha vira coluna. E aí? Aí eu vou ter que calcular os cofatores dessa transposta. O que são cofatores? Eu coloco aqui, ó, são pequenos determinantes. Pequenos determinantes. Por exemplo, tem a regrinha de sinais, tá? Aqui, ó, é a regrinha de sinais. O mais é porque não troca de sinal, o menos é porque troca de sinal, o mais é porque não troca de sinal, o menos é porque troca de sinal. O que é esse mais, esse menos, esse mais? Você lembra da regra de Laplace, lá do menos 1 elevado à somatória da linha e da coluna? É exatamente isso. Ou seja, menos 1 elevado ao elemento 1 é um número par, é menos 1 ao quadrado. Então, ele é um número positivo, eu não troco. Quando for o elemento 1, 2, ele vai dar a soma de 1 com 2 dá 3, dá um número ímpar. Então, menos 1 elevado a um número ímpar, ele vai ser negativo, ou seja, eu troco de sinal.
E assim por diante. Então, não troco, troco, não troco. Eu troco, não troco e troco. Então, a regra de sinais basicamente é isso aqui. Vamos ter que segui-la. E os cofatores? Como que eu determino? Esse primeiro cofator aqui, ele é determinado com esse determinante. Esse é 0, esse é R2, R3. Só que é negativo, porque está para a esquerda. Então, menos R2, R3. Esse cofator aqui, ele vai ser R3 menos R2, ou seja, R3 mais R2, R2 mais R3. Só que vai trocar de sinal. Tá aqui, trocou o sinal. E esse cofator aqui? Esse cofator aqui vai ser, esse aqui já é nulo, vai ser R3. Troca de sinal? Não, não vai trocar de sinal. Perfeito. E esse cofator aqui? Esse cofator vai ser esse determinante, R1, R3. Vai trocar de sinal? Sim, trocará de sinal, porque aqui está mandando trocar de sinal. Esse não vai trocar de sinal. Quem vai ser esse cofator? Vai ser 1 vezes R3 menos 0. R3. Pronto. Quem vai ser esse cofator? Esse cofator vai ser R3 menos R1. R3 mais R1. Só que troca o sinal. Menos R1 menos R3. Pronto. E esse outro cofator aqui vai ser R1, R2 menos 0. Troca sinal? Não. Está aqui, ó. Não troca sinal. E esse cofator aqui? Esse cofator vai ser R2 menos 0. Troca sinal? Sim, troca sinal, é menos R2. E esse outro cofator aqui? Vai ser 0 menos R1. Troca sinal? Não, então deixa menos R1 na resposta. Pronto, calculamos a matriz de cofatores. Agora basta montar a inversa. A inversa vai ser menos 1, que é aquele menos 1 de evidência que estava aqui. Aquele menos estava aqui, ó. Agora ele veio parar aqui. O determinante, que é o produtório de resistências 2 a 2, pela matriz anterior. Tá aqui. Essa é a inversa. Tudo isso é inversa. Tá aqui, ó. Então, o meu vetor de corrente vai ser todo esse objeto, que é a inversa, multiplicado pelas tensões. Vetor de tensões. 0 gera 2. 0 e 1 e é 2. Tá? Eu posso esquecer um pouco, deixar de lado esse resultado. É um número, isso é um número que multiplica uma matriz, então todos os elementos da matriz são multiplicados pelo número, é um número. Para evitar trabalhar com coisas muito grandes aqui na tela, eu deixo ele de lado e vou fazer aqui, como que eu multiplico matriz? A matriz que eu quero, essa matriz é uma matriz 3 por 3, 3 elementos, e essa matriz aqui é um vetor, 3 e 3. Então, eu vou multiplicar assim. Então, menos R2, R3 vezes 0, menos R2, menos R3 vezes R1, menos, a mais R3, RE2, está aqui, ó, deu esse resultado. Mesma coisa aqui para essa outra linha e a mesma coisa para essa outra linha. Deu esse resultado aqui. O menos, o que eu fiz aqui com esse menos? Eu pus ele para dentro da matriz. E o que aconteceu? Eu fiquei com 1 sobre o determinante multiplicado por uma nova matriz. Então, a minha resposta procurada é esta aqui, ó. O I1, o vetor I, o vetor corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica do circuito, é I1, I2 e I3. Pronto, é só um procedimento matemático. Engenharia elétrica acabou
quando a gente montou as equações do circuito. Então, esta foi a segunda etapa, tá? Por escalonamento, poderia ser usada a técnica de escalonamento, chamando aqui de linha 1, aqui de linha 2 e aqui de linha 3. Eu tenho 3 linhas a ser escalonada. Então, fazendo uma operação linear da linha 2 menos a linha 3, o que eu vejo que já vai ser eliminado? Esse termo R3 multiplicado por I3. Tá? Então, eu vou obter uma nova linha, fazendo essa combinação linear, tá? Desses elementos. E aí, essa nova linha que eu obtive, o que eu vou fazer agora? O que a gente pode estar fazendo? A linha 1 eu não tinha usado ainda, né? E eu peguei a linha 1 e substituí em L3, na linha 3, para poder eliminar esta variável. Então, o que eu fiz? O I3 é a soma de I1 com o I2. Esse é o I3. Então, eu peguei o meu I2, que multiplica R2, R3 vezes I1 mais I2 igual a E2. Pronto, fiz essa substituição aqui, ó. Fiz essa substituição. E aí, eu fiquei com, caprichando aqui na tabuada, fiquei com esse elemento aqui, ó. Então, eu tenho essa linha, que eu vou estar nomeando ela como sendo linha 4, aqui embaixo, aqui, ó, eu nomeio ela como sendo linha 4, e uma linha 5. Ou seja, eu escalonei aquele meu sistema linear de linha 1, 2 e 3 num novo sistema linear escalonado de linha 4 e 5. Ou seja, eu tenho duas linhas apenas nesse sistema linear. Então, de 3 linhas eu consegui um sistema mais palpável de 2 linhas apenas, que é mais possível de ser solucionado rapidamente. Então, o que eu fiz? Eu vou multiplicar-se a linha 4 pelo termo R3 dividido por R1. Qual é o meu objetivo em fazer isso? É cancelar esse R1, isolando o I1 e multiplicando por R3. Por quê? Porque na linha 5 eu já vi uma possível combinação linear para eu poder eliminar a variável. Tá? Eu já enxerguei lá na frente, é um jogo de xadrez isso aqui. Então a gente enxerga um movimento lá na frente e dá duas jogadas, já joga antes, né? O que aconteceu? Eu eliminei essa variável que nem eu já tinha enxergado, essa operação, subtraindo termo a termo, né? Então, a gente vai subtrair esse termo desse termo. Vamos subtrair esse termo desse termo aqui. Tá? R3, R2. R3, R2. Né? R3, R2. R3, R2 menos R3 mais R2 e 2. Faz a subtração termo a termo. Ah, tá. Não, desculpa. Eu dei uma confundida aqui, porque eu estou trabalhando com a linha 5, né? Eu peguei a linha 4 e multipliquei por esse fator novo aqui. Então, agora a gente vai fazer combinação linear entre linha 4 e 5, que é essa combinação linear aqui. Dá exatamente isso. Aí, com esses procedimentos, a gente eliminou e ficou com apenas uma variável, que é a I2. A nossa I2 ela sai direto. Isso já é uma resposta procurada. Tá? Depois de todo o trabalho algébrico e separação das variáveis, a gente consegue isolar apenas o valor procurado desejado, que é o I2. É a corrente, tá? Que passa pelo resistor 2, naquele circuito. Na linha 4,
da linha 4, o que eu posso fazer? Por que eu enxergo assim? Na linha 4, a gente pode estar substituindo o valor de I2 aqui e isolar o valor de I1, que é o valor procurado, que é exatamente o que eu fiz, tá? Aqui, ó, R1, 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 R1. Então, trabalhando aí, caprichando na tabuada, fazendo a álgebra, nós vamos chegar na próxima resposta, que é I1. E o meu I3? O meu I3 é a soma dos dois resultados anteriores. Eu tenho que somar I1 e tenho que somar I2. Olha, então é simples. Se eu tenho que somá-los, eu fiz aqui, tá? E aí eu obtive essa resposta. Pronto. Dá uma trabalheira, eu entendo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que agora, normalmente eles não comentam, tá? Ninguém comenta isso. E agora eu vou mostrar um checkmate, que é a técnica que eu acho particularmente mais rápida e mais eficaz para você trabalhar esse circuito. Dado esse circuito problema, encontre as correntes aqui, o vetor corrente, I1, I2 e I3. Eu chamei I3S, e aí I3 que sobe, né? I3D, I3 que desce, porque assim, nesse método que eu vou mostrar agora, esse método ele não calcula o I3, tá? O vetor, o componente do vetor I3 não é calculado. Eu quero mostrar isso com detalhe, tá? Porque ele não é calculado pelo método, ou seja, ele tem que sair fazendo uma análise simples de circuito, né? Se você pegar o nó, qualquer nó, se você pegar esse nó ou esse nó, tá? Vamos escolher um nó. Por exemplo, esse nó aqui de cima, eu escolhi ele. Se eu quiser calcular a corrente subindo, então eu vou falar que está entrando essa e está entrando essa. Aí que o método vai me dar. Mas o método está me dando uma que sai do nó. Então, se a gente equacionar o nó, vai ser assim, I1, né, mais I3, que sobe. Isso aqui agora é interessante mudar para modo caneta. Tá no modo ponteiro. Vamos ver se vai ficar assim. F, I1 mais I3. Não, ainda tá sumindo. Ah, tem que habilitar o modo caneta. Vamos escrever com letra maiúscula. I1 mais I3 menos I2. Isso é calculado. O I2 é calculado pelo método. Eu não preciso me preocupar. É igual a zero. Ou seja, eu posso jogar lá para o outro lado e falar, ó, I1 mais I3 é o meu I2. Ou desculpa, I1 menos I2, I1 menos, desculpa, eu quero calcular I3. Eu tenho que jogar para o outro lado esse e esse. Então, vai ficar assim. Aqui, ó. Vai ficar assim. I2 menos I1, tá? Ou ao contrário, se você quiser ela descendo, vai ficar I1 menos I2. Porque o método ele vai te calcular, deixa eu mudar de novo para modo caneta, não, para modo ponteiro. Este método ele vai te calcular, borracha, vai te calcular exatamente as correntes, sempre respeitando o sentido horário, sempre horário, não é anti-horário. Se der negativo, deixa para mudar no final, o método vai te dar isso aqui, tá? Como que é esse método aqui? Então é assim, ó. Ele é bem mais simples de
de trabalhar com esse método, tá? Gosto muito mais dele. Então, vamos lá. Quem é esse meu primeiro elemento? O elemento 1, 1 da matriz. É a malha 1, e eu percorro a malha 1 e somo todos os resistores. Todos os bipolos resistores são somados. Eu coloco aqui. Quem que eu vejo na malha 1? R1 e R3. Entre a malha 1 e a malha 2 só existe um bipolo. Então eu vou colocar com o sinal trocado esse bipolo. Somatório deles, não importa, só tem um aqui. Se tivesse 10, eu ia colocar 10 bipolos, tudo somado. Entre a 2 e 1 é a mesma que a 1 e 2. Então eu repito aqui. Lá na malha 2, agora vamos para a malha 2, vamos trabalhar a malha 2. Eu vejo o R2 e o R3 circulando a malha 2. Então eu coloco no elemento 2, 2 da matriz, somatório de todos os bipolos. O que o método calcula? Calcula o vetor corrente. Quem são os vetores correntes? Quais os sentidos? Quais os módulos? Os módulos vão ser calculados, mas os sentidos são sempre horários. Sempre no sentido horário. E aí, aqui que está a charada. Ó, tem regra de sinal aqui, convenção de sinal. Que tem que tomar cuidado. Na malha 1, a corrente está entrando no gerador, no primeiro gerador. Qual que era a convenção de sinal? Gerador, ele tinha que, o gerador de tensão, o sinal era assim e a corrente assim também, para ser positivo. Então, como não está, a gente coloca sinal negativo. Aqui sim a gente coloca sinal negativo na matriz de inspeção. Lá atrás eu cometi aquele erro de propósito, porque não se coloca. E aqui, no gerador E2, a gente vê que como a corrente circula de assim, a corrente está saindo, portanto, do gerador E2, então não é necessário colocar sinal negativo, ela está a favor na convenção de sinais. Ou seja, é só este o trabalho, já está pronto. Para uma prova isso é ótimo, fim da engenharia elétrica. Agora é o que? Solução de matrizes. Né? A gente viu aí anteriormente como que faz uma inversão de uma matriz 3x3, que particularmente é bem mais difícil inverter uma matriz 3x3 do que uma 2x2. O grande problema é a inversão das matrizes, que leva tempo para você fazer, mas você tem que treinar bastante. Eu sugiro que você treine, faça zilhões aí de exercícios, fique traquejado, mecanizado, porque nas provas não pode usar calculadora. Primeiro, eu vou falar em 5 passos, eu vou explicar aqui uma inversão de matriz. Se você seguir esses 5 passos, você nunca erra. Primeira coisa é calcular o determinante. Regrinha básica de Sarros, tá? Pode usar Laplace também, mas, é muito simples. Regrinha de Sarros é prática para 2x2 e 3x3. Depois ela começa a ficar complexa para ordens maiores. Aí é melhor já partir para um Laplace, que você pega o maior número de zeros da matriz também, e aí economiza operações matemáticas no processo. Mas seria isso. Como a gente não tem zeros aqui não tem, dificilmente vai ter um resistor zero aqui. Então tudo, eu já estou supondo que R1, R2, R3, tudo diferente de zero. Então não vai ter simplificação, vai ser assim mesmo. Segundo passo, montar o denominador com o resultado anterior. O determinante é um número, não pode esquecer disso. Então, se é um número, eu tenho que montar uma fração. Terceiro passo, transpor a matriz que se deseja inversa. Mas aqui você vai perceber que se você transpor linha por coluna, não faz diferença alguma. Então, o passo 3 é só para você saber que existe, mas não muda o nosso resultado. Tá? A matriz transposta é igualzinha à matriz que a gente quer inverter. É a mesma coisa, mesmo transpondo, ela dá o mesmo resultado. Tá provado aqui, ó, tá provado. O que é linha virou coluna, o que é linha 1 virou coluna 1, linha 2 virou coluna 2. E aí a gente compara uma matriz com a outra, a gente vê que são os mesmos objetos. Tá? Agora vamos calcular os cofatores. O que são os cofatores?
Então, vamos calcular o primeiro cofator. O primeiro cofator é R2, R3, onde não troca sinal. Aqui, o próximo troca sinal. Depois, troca sinal. E depois não troca sinal. Lembrando desses sinais aí, tem que ser trocado. Esse cofator aqui, vamos lá, vamos calcular ele. É R3, trocado o sinal, pronto, está aqui. Esse cofator aqui, quem que é? Esse cofator é R3, só que trocado o sinal. E aqui, esse cofator, quem é esse cofator aqui? É R1 mais R3 e não troca o sinal. Então esses são os cofatores. Pegar o número do passo 2 e multiplicar pela matriz anterior, que é essa matriz aqui. Pronto. Está montada a inversa, pessoal. Bem simples. Uma receitinha de bolo melhor que essa não existe. Tá aí, ó. O meu vetor de corrente vai ser este aqui. E aí eu posso calcular direto a corrente que I3 subindo, tá subindo no circuito, vai ser o que? O vetor I2 menos o vetor I1, tá? Fazendo aí, caprichando aí na tabuada, vocês vão chegar nesse número, que é a resposta pedida. Lembre-se que o I1 e I2 são vetores, logo operações entre vetores já gera outro vetor semelhante. Então, para você conferir se está certo, ó, o determinante está aqui, tem um determinante aqui, então estão parecidos. Eles são bem parecidos. Tá? Dimensionalmente esse número está correto, porque ohms e multiplicado por volts ohms dá ampere, tá? Pela lei de Ohm. E você vai pegar e dividir por ohms ao quadrado. E aí vai pegar ohms e volt dividido por ohms ao quadrado, fica volts por ohm. Volts por ohm é ampere, pela lei de Ohm, tá? Então, dimensionalmente tá correto. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até a próxima.